Estou aqui hoje para falar sobre a importância dos sonhos. Aqueles que conhecem a psicanálise sabem como a psicanálise valoriza, os sonhos. Porque para a psicanálise, os sonhos não são imagens aleatórias que estão sendo jogadas na lixeira. Também os sonhos não devem ser interpretados como vaticínios a partir de uma perspectiva mística, religiosa. Para a psicanálise, os sonhos na verdade são linguagens. É uma maneira do indivíduo se comunicar. É possível dizer que aquilo que nós não podemos muitas vezes pensar ou dizer enquanto acordados, nós fazemos isso quando dormimos. É como se, ao dormir, nós diminuíssemos a censura, esse processo, de seleção daquilo que pode ou não ser pensado. Daí então entendermos que ao sonhar, o indivíduo está mais livre. É fácil de perceber no consultório, ao lidar com os sonhos de pacientes, que eles se revelam de uma maneira especial. O sonhador, ele fala de coisas que não aceitaria falar enquanto está acordado. Ele fala e faz coisas no sonho que certamente estão muito distante do seu ideal. Por isso, quantas vezes não ouvi pacientes dizer, olha, esse não sou eu. O indivíduo se torna um fornicador, se torna um psicopata, um pedófilo, um criminoso. Ou seja, ao sonhar, o indivíduo libera as partes mais secretas, mais obscuras do seu eu. É por isso que a psicanálise dá tanta importância aos sonhos. Porque é como se o indivíduo conversasse com uma outra parcela do seu eu. É como se o indivíduo se revelasse através desse drama onírico, através dos sonhos. Freud, no livro A Interpretação dos Sonhos, que foi lançado em 1900, o livro principal, da psicanálise, poderíamos dizer, o início da psicanálise. Não são poucos os especialistas que dizem que a psicanálise começa exatamente na interpretação dos sonhos, no livro A Interpretação dos Sonhos. Por quê? Porque antes disso nós temos uma preparação, um momento pré-psicanalítico. Mas a psicanálise amadurece quando Freud lança o livro. No livro A Interpretação dos Sonhos, ele já traz muitas das ideias, muitos dos conceitos que depois serão mais bem desenvolvidos durante o seu trajeto. E neste livro, no livro A Interpretação dos Sonhos, Freud diz que a função principal de um sonho é manter o indivíduo dormindo. É possível dizer que o sonhar é uma espécie de zelador do sono. É a partir exatamente do sonho que o indivíduo continua a dormir, se afasta da realidade propriamente externa e adentra uma outra realidade. Na verdade, nós não dormimos, repentinamente. Você começa a dormir e normalmente vai dormir só depois de 1 hora que começou o processo. Então você entra, numa fase básica, numa fase leve de sono, e a partir dessa fase de sono, você vai aprofundando para uma fase média, até chegar a uma fase mais profunda e entrar em REM, que é movimento rápido dos olhos. É um período em que a pessoa fica movimentando os olhos, porque é como se ele estivesse agitado. O trabalho cerebral
aumenta muitíssimas vezes mais. Isso é muito importante que você saiba, que a ideia de que quando você dorme, você está descansando absolutamente, não é bem assim. Nós até poderíamos dizer que a parte fisiológica, o corpo, até consegue descansar, mas o cérebro chega a trabalhar de 6 a 7 vezes mais comparado quando ele está acordado. Então vejam, né, que sonhar é, antes de mais nada, fazer com que o indivíduo continue a dormir para lentamente se restabelecer. O restabelecimento, né, orgânico depende do sono. E o sonho, ele serve exatamente para fazer com que o indivíduo continue a dormir, tenha condição de sustentar a dormência. Agora, no sentido psicanalítico, essa não é a coisa mais importante. No sentido psicanalítico, a coisa mais importante é entender que o sonho é montado a partir de símbolos, é montado a partir de imagens que dizem muito em referência ao sonhador. Por isso, o que o psicanalista faz é interpretar os símbolos. Ou seja, toda imagem ela tem um valor simbólico. Até poderíamos, como fez Freud, separar a estrutura de um sonho em dois conteúdos. O conteúdo que Freud chamou de manifesto é aquilo que o indivíduo lembra, é aquele resto diurno, aquilo que está mais ligado ao cotidiano, o que o indivíduo vivenciou, e o conteúdo latente. O conteúdo latente é o conteúdo que se utiliza do manifesto. O conteúdo latente é o conteúdo mais profundo. É o conteúdo que é acessado através da interpretação. Por isso, né, o psicanalista age como se fosse um tradutor. Né? Da mesma maneira que um tradutor de um idioma estrangeiro diferente, né, ele traduz para a sua língua, o psicanalista traduz para a racionalidade, para a lógica, aqueles elementos que parecem absurdos. Né? Quem já sonhou sabe o que eu estou dizendo. Você aparece como um ser translocado, você pode voar, você ressuscita mortos, você está em muitos lugares ao mesmo tempo. Tudo isso porque o sonho é construído a partir do nosso narcisismo, da nossa onipotência. Nós regredimos àquele momento onipotente em que pensávamos, quando bebês, crianças, né, que éramos deuses. O indivíduo, ao dormir, ele recupera uma parte desse narcisismo, dessa onipotência. Por isso, ele parece um super-homem, ele parece fazer aquilo que é impossível, né, de ser feito na realidade. E o psicanalista, ele vai analisar e interpretar exatamente esses desejos. Muitas vezes, desejos muito contrários à consciência do indivíduo. Há desejos imorais, há desejos homicidas, agressivos, que acabam por vazar através dos sonhos. E o trabalho de um psicanalista é exatamente o trabalho de tradução, de fazer com que o sonhador entenda aquilo que talvez ele não queira entender por ser doloroso, por ser desconfortável. Daí, então, a psicanálise trabalhar com os elementos que são recalcados, que são reprimidos. Ao interpretar um sonho, nós temos contato com o conteúdo reprimido. Nós tornamos consciente ao paciente aquilo que estava sendo recalcado, aquilo que estava sendo reprimido, que estava sendo, diríamos, tirado, dissociado da sua consciência. Agora, qual a vantagem? A vantagem é que à medida que o indivíduo saiba
aquilo que estava reprimido, aquilo que não estava consciente, o indivíduo pode elaborar, trabalhar esses conteúdos de uma outra maneira. É por isso que eu sempre digo aos meus pacientes, né, para comprarem um caderninho, anotar os seus sonhos. Por quê? Porque o sonho é como se fosse uma radiografia, um raio-x, né, do que está acontecendo na subjetividade do sujeito. E por isso é muito importante que o indivíduo traga, né, esses elementos para que eles sejam interpretados. Então hoje vocês aprenderam a importância de um sonho. O porquê que o sonho é tão importante? É porque através dos sonhos o indivíduo fala. Fala sem usar propriamente palavras. Fala através de imagens. Fala de uma forma inconsciente. Daí a interpretação dos sonhos ainda hoje ser um dos recursos mais importantes da psicanálise. Curta o nosso vídeo, compartilhe, né, o conteúdo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Fazendo isso, você estará ajudando a continuidade do nosso projeto. Um abraço a todos e até a próxima vez.